Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e o vídeo de hoje vai ser sobre o ET de Varginha, um caso que esse mês completa 24 anos. Para quem não sabe, esse caso é principalmente sobre 3 meninas que teriam visto um extraterrestre na cidade de Varginha, em janeiro de 1996. Essa cidade ficou mundialmente conhecida pelo caso e até hoje ele não foi esclarecido. Bom, os primeiros sinais de que havia algo estranho no céu de Varginha foram registrados pelo dia 13 de janeiro, com um relato de um piloto paulista. Carlos de Souza descreveu que viu na manhã do dia 13 de janeiro de 1996 um objeto com as mesmas características relatadas por um casal que morava num sítio próximo. De acordo com Oralina de Freitas e o marido Eurico, por volta de 1 da manhã o gado começou a ficar muito agitado no sítio e começou a correr sem direção. Quando eles foram olhar, se depararam com um objeto voador não identificado que parecia estar caindo do céu. Era cinza, comprido, do tamanho de um ônibus e tinha fumaça, mas nenhuma luz. O piloto Carlos tinha certeza da data porque estava seguindo para o interior de Minas Gerais, onde participaria da demonstração de voo de ultraleve junto com os amigos. Ainda na rodovia Fernão Dias, ele viu o objeto passando e aparentemente caindo entre Varginha e a cidade vizinha, Três Corações. Ele entrou numa estrada vicinal para ver se encontrava e ajudava na queda do que achou que era um dirigível. Chegando lá, se espantou ao ver que a polícia militar e o exército já cercavam os destroços daquele objeto. Algum tempo depois, ele foi rispidamente convidado a se retirar do local e não deveria falar nada sobre o que tinha visto. Uma nave teria caído na zona rural de Varginha em 13 de janeiro de 1996. 7 dias depois, a história da cidade nunca mais seria contada da mesma forma. Na manhã do dia 20 de janeiro, um animal estranho estaria rondando a mata que divide o bairro Jardim Andere e o Santana, e os moradores estavam assustados. Bombeiros foram vistos rondando a tal mata. Logo depois, um caminhão da Escola de Sargento das Armas estacionou no local. Soldados adentraram o mato como se estivessem em uma missão especial. Testemunhas chegaram a dizer que ouviram 2 tiros de fuzil. Logo depois, os militares saíram da mata, 2 deles carregando sacos grandes. Segundo os relatos, em um dos sacos havia algo imóvel, já o outro se mexia. Ambos foram colocados no caminhão da escola de sargento e seguiram para um destino desconhecido. Na tarde daquele mesmo sábado, se desenrolou o episódio mais importante do caso. As irmãs Liliane e Valquíria, de 16 e 14 anos, e a amiga Kátia, de 22, teriam visto o suposto ET de Varginha enquanto passavam por um terreno. Era por volta das 3 da tarde quando as 3 voltavam para casa. Elas iam pegar o trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno que se abria entre o bairro Jardim Andere e o Santana. Quando passavam próximo a um muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Elas olharam na mesma direção e viram uma criatura agachada. Com um grito, essa criatura olhou para as 3 amigas e as encarou por alguns segundos. De acordo com Kátia, aquilo não poderia ser um ser humano nem um animal. Estava agachado, mas era visivelmente baixinho, tinha a pele marrom e lisa que parecia mole e grandes olhos vermelhos. As irmãs também disseram que havia manchas na pele parecendo veias e algumas protuberâncias na cabeça, e ele tinha também braços bem finos. Depois disso, elas saíram correndo desesperadas. Voltaram por volta de 25 minutos depois, junto com a mãe das irmãs, mas o bicho tinha sumido. Havia apenas uma marca no chão, um cheiro horrível que elas não souberam descrever nem identificar e um cão farejando o local. Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno teria dito que os bombeiros já tinham ido lá e levado embora aquele bicho estranho. Já de noite, por volta das 8 horas, 2 policiais em uma viatura quase atropelaram aquele ser. Um deles, sem preparo, sem luva e qualquer equipamento de segurança,
pegou o bicho e colocou no banco de trás. Após a ajuda ter sido recusada no posto de saúde da cidade, os dois levaram então a criatura para o Hospital Geral de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição foi isolada assim que a recebeu. Durante os dias que se seguiram, moradores e funcionários disseram ter visto uma grande movimentação de carros do Exército, dos bombeiros e também viaturas nos dois hospitais da cidade, o Regional e o Humanitais. A criatura teria sido transferida de um para o outro diversas vezes, até que finalmente foi retirada do local. Os representantes das instituições sempre negaram qualquer tipo de envolvimento com o caso e, na época, apresentaram argumentos muito estranhos. Alegaram desde a exumação de um corpo que precisou de vários legistas e um cortejo de oficiais até o parto de uma mulher anã. Ufólogos acreditam que naquele dia ao menos 2 criaturas haviam sido capturadas, mas cogitam a possibilidade de mais seres também, já que a movimentação do exército já havia sido percebida antes mesmo do dia 20. De Varginha, os seres teriam sido levados até a Unicamp, onde também ficaram isolados em um setor do campus. A universidade nunca confirmou a história. Menos de um mês depois, o policial que havia tocado na criatura sem cuidado morreu aos 23 anos de idade. Ele morreu aparentemente por conta de um processo infeccioso generalizado. Segundo um dos médicos que o tratou, ao ser internado em estado grave, eles não haviam conseguido chegar a nenhum diagnóstico. Deram os melhores antibióticos da época, mas nada fazia efeito. Era como dar água com açúcar. A bióloga responsável pelo zoológico da cidade havia sido informada de que o corpo de bombeiros havia passado lá para deixar um bicho estranho sob seus cuidados. Porém, como ela não estava no momento, foram embora e não retornaram. Depois disso, de fevereiro a abril, vários animais começaram a morrer sem explicação. Uma análise de um laboratório de Belo Horizonte detectou uma substância tóxico-cáustica não identificada, mas ainda não conseguiram identificar o porquê das mortes. O mais estranho era que eram animais completamente diferentes que ficavam em locais diferentes e tinham uma alimentação totalmente diferente. E mesmo assim, os sintomas eram exatamente os mesmos. Até hoje, a polícia, os bombeiros e os militares negam tudo. Inclusive, chegaram a dizer que o ET de Varginha era, na verdade, um garoto com problemas mentais, conhecido como Mudinho. Ele morava próximo ao local onde a criatura foi vista e aparentemente tinha o costume de ficar agachado na rua. Ele teria uma cabeça maior do que o normal e por isso teria sido confundido com um extraterrestre, mas as 3 meninas negam qualquer semelhança. Vale lembrar que 4 meses após terem visto a criatura, as meninas e a mãe das irmãs foram perseguidas na rua e coagidas a não falarem sobre o que tinham visto, inclusive ofereceram dinheiro. Com medo, elas finalmente resolveram ir à televisão expor tudo o que tinha acontecido. Após isso, a perseguição parou. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu comentário, seu like, não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito e compartilhe também se possível. Nos vemos no próximo vídeo.